faça networking, converse com as pessoas, né? Acho que isso é importante, né? Acho que na minha trajetória me ajudou muito também, né? Não ficar só focado no meu negócio, né? A minha carreira realmente, em algum momento, talvez eu não tinha claro para onde ela ia chegar, mas eu tinha claro algumas coisas. Por exemplo, primeiro, eu nunca parei de aprender. Eu recomendaria que nós, como RH ou como líderes, que a gente realmente tome a frente principalmente da escutativa. Eu acho que o que eu venho vivenciando na minha carreira é quão nós, como líderes, estamos abertos a ouvir as pessoas, né? Mas ouvir de uma maneira honesta. Legal, hoje a gente trouxe o Kleber, pessoal. E o bom de trabalhar com o Kleber é que é um cara de RH, um cara de pessoas. E a gente, claro, não tem problemas com gente. Não, quase gente nada. nunca é problema, é solução. Sim. Então é um assunto fácil. Talvez esse podcast, Kleber, dure 10 minutos, 5 Só minutos. 10 minutos? Não Poxa tem vida. assunto para falar. É verdade, porque né? Acho que É quase não algo tem, né? resolvido, não é isso? Problemas pessoas são binárias, né? São binárias, super simples, faz assim. simples de compreender. Conta um pouco, Kleber, como é que você caiu nessa? Legal. Pô, Faltou primeiro, juízo? Faltou um pouco. Legal. Pouco. A gente chama pessoas que não têm juízo aqui. Muito bom, muito bom. Primeiro, obrigado, Mauro, obrigado, Géser, pelo convite. Me sinto honrado por estar participando desse bate-papo com vocês. Honra é nossa. E é muito bom quando a gente consegue conversar, né, sobre pessoas, sobre uma ótica ligada a business também, né, aos processos que a gente está passando. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos fazer esse E o bate-papo lugar aqui, render. ó, sensacional, bonito, Muito bom, bem iluminado, verdade. bacana. A gente está encontrando lugares. A gente está se Exóticos. juntando à natureza. Muito exóticos. bom. Precisamos desse concreto. precisamos Trazendo um pouco concreto de aqui. humanidade, natureza para o ambiente corporativo. Bom, Kleber passou por grandes multinacionais, né, sempre na experiência de recursos humanos. Hoje é diretor de recursos humanos América Latina da MSD, a área farmacêutica animal. Saúde animal. Uhum. Mas passou por multinacionais da indústria automotiva, Até de automotiva. infraestrutura, até automotiva. Tem problemas, então. Não, é uma história. Né? E é isso, Kleber. A primeira pergunta a gente sempre quer construir para que as pessoas também conheçam com quem a gente está conversando, né? Quem veio conversar com a gente. Tua história, tua trajetória. Fala um pouquinho de você, poxa, é legal. Porque fala assim, eu estudei para ser recursos humanos. Não, eu não estudei para trabalhar em qualidade. Não estudei. Eu fui aprendendo, né? Eu queria desenhar. Meu sonho era desenhar, era projetar. Não era... E depois eu fui migrando. Conta um pouco essa trajetória para você chegar a essa posição, cuidar de pessoas. Legal. Bom, primeiro, de novo, foi uma trajetória assim que não teve, como você falou, acho que um plano claro no início, né? Eu sou advogado de formação, já a primeira coisa, né? Não pode dar risada, tá bom? Mas tem que cortar isso aqui. Guardem as carteiras. Não cortem isso aí. Mas a verdade é que amigos advogados contaram várias histórias. Eu sou advogado de formação, e interessante que eu comecei a minha carreira estudando direito e por uma questão de destino acabei entrando em recursos humanos. Entrei numa empresa que vocês devem conhecer, chamada Editora Abril. Né? Na época uma potência. Uma potência e com um império, né, de telecomunicações no Brasil. Super bacana. E quando eu entrei lá, eu comecei a trabalhar com treinamento. Então, imagina um advogado, né, trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Na Abril. Né? Exótico. E as coisas foram acontecendo na Abril, eu era muito novo, tinha 20 anos, né? E as coisas foram acontecendo de maneira rápida, até o momento em que eu recebi um convite para ir para folha de pagamento. Olha que interessante. Treinamento, vou para folha de pagamento. E isso muito ligado à formação, né? Eu tinha acabado de me formar e quando eu vi, eu estava realmente totalmente envolvido. Fiquei basicamente uns 3 anos com folha de pagamento e depois eu fiz uma outra virada, né, na qual eu queria muito, que era ser o famoso HR Business Partner, que a gente conhece, que na época a gente chamava de consultor interno de RH, né? E saí de lá, ao fim eu fiquei 10 anos quase no Grupo Abril e saí de lá como HR Business Partner de uma empresa que na época era uma empresa de TV por assinatura.
E aí os caminhos foram se moldando, Géser. Depois disso eu acabei fazendo um MBA, né, em RH. Acho que esse foi um divisor para mim em termos de carreira, porque eu era um advogado, né, então vocês imaginam um advogado. Trabalhei no RH, mas sem a formação, né. Acabei fazendo um MBA na USP. Esse MBA abriu portas, né. Eu costumo dizer que naquela época se falava que o MBA fazia o MBA e seu salário aumentava 60%. Não aconteceu isso? Aconteceu. Eu sou prova viva que aconteceu. Lá aconteceu, naquela época. E aí sim, eu recebi um convite para ir para a Whirlpool, né, que é a Brastemp Consul, aqui no Brasil. Trabalhei mais 4 anos lá. Experiências interessantes também, acho que a gente vai falar um pouco mais. Restauração, fechamento de planta. Dessa Whirlpool me surgiu uma outra oportunidade. Trabalhei numa empresa francesa chamada Alstom, no qual eu fiquei 10 anos. Desses 10 anos, uma parte em transporte aqui no Brasil, fabricação de trens e metrô. Depois eu fui para França, fiquei um período na França, 2 anos, trabalhando com toda a parte de manufatura como um talent developer para a comunidade global de manufatura em Paris. Volto para o Brasil, pela Alstom ainda, e aí vou para o negócio de energia. E aí lá trabalhei com hydro e wind, acabei saindo lá como diretor, né, de Renewable Energy, que a gente chamava na época. E lá também uma grande outra experiência, fomos adquiridos pela General Electric, então virei GE, né, nesse período. Mudança cultural, né? Mudança cultural, podemos falar um pouco mais sobre isso também. E depois de quase 5 anos em Renewable Energy, queria uma mudança, e aí acabou vindo quem? Automotivo na minha vida. Então eu vou para a Valeo, né, em 2017, e aí fico mais 7 anos na Valeo, no qual uma grande parte trabalhando aqui na América Latina, né, fazendo bastante processo de transformação, de mudança cultural, né, tentando trazer um pouco mais esse lado de gestão de pessoas, né, para um negócio que é duro, um negócio que é contado ali nos centavos. E nessa experiência acabei também tendo a possibilidade de um convite para ir para a França novamente pela Valeo. E aí eu acabei fazendo uma mudança, né, saindo da Alstom depois desse processo de aquisição com a GE, fiquei 1 ano e meio, e fui para a Valeo, né, um cenário diferente, contratado para fazer algumas mudanças. Era do automotivo, não tinha experiência no automotivo, na realidade, mas com uma missão muito clara de trazer mudanças, principalmente relacionadas à gestão de pessoas na Valeo. E aproveitei muito, né? Fiquei 3 anos aqui na Latinoamérica e depois tive o convite para ir para a França novamente e acabei ficando mais 3 anos e meio, quase, responsável por uma divisão da Valeo, uma divisão de tecnologia, que a gente chamava de conforto interior do carro. Um enorme trabalho, 7 centros de pesquisa, 24 fábricas no mundo inteiro, que me deu aí uma visão bem global, estratégica de RH. 3 anos e meio depois, a família queria voltar, a esposa queria voltar e a gente voltou agora, no ano passado, no qual hoje eu sou responsável pela direção de recursos humanos da MSD Saúde Animal. E muito feliz de voltar também, né? É isso. E o que você ou atribui ou consegue identificar nessa sua trajetória que foi moldando o teu perfil de liderança? Legal, acho que é uma boa pergunta. Principalmente liderança de pessoas. Legal. Eu acho que é uma mistura aí dessas vivências, Géser. Acho que a primeira é essa possibilidade de ter trabalhado 2 vezes fora do Brasil, né? Em momentos distintos da minha carreira, em momentos distintos em termos de idade também, né? Então, essa experiência de poder conhecer uma cultura diferente, trabalhar com pessoas de outros países, me fizeram, assim, acho que entender um pouco mais como interagir com diferentes interlocutores e como, talvez até assim, me colocar um pouco no lugar do outro. Me fez esse exercício de empatia. A segunda, acho que foi um processo que eu sempre comento, que é... Eu tive aí a possibilidade de trabalhar num fechamento de fábrica, né? Que eu falo que como recursos humanos a gente não gosta de fazer, né? Mas ao mesmo tempo quando a gente faz, a gente aprende muito. A fábrica de
fogões da Brastemp e Consul, que ficava ali no Anchieta. São Bernardo. Bem ali no Sim, São sim. Bernardo. Histórica, né? Tem alguma história. Era a antiga fábrica da Sêmia. Né? Aham. E, então, eu participei desse fechamento, né? Eu fui parte desse projeto. Então, isso me deu também, acho que muita visão, assim, né? De como fazer as coisas, como tratar um processo difícil. Se você quiser não responder, não responda. Dá para fazer de forma humanizada? Dá. Eu acho que dá. Acho não. Eu creio que dá. Esse processo foi um processo muito bonito, assim, do ponto de vista de gestão humanizada. Né? Por que eu digo isso? Porque foi um processo que envolveu aí a saída de mais ou menos 600 pessoas. Era um fechamento, mas ao mesmo tempo uma transferência dessa produção para Rio Claro. Não sei se vocês lembram disso. E então, assim, envolvia realmente a saída de mais ou menos 600 pessoas, transferência de 100 pessoas para Rio Claro, porque a gente queria manter o conhecimento. E foi um processo feito primeiro, com muito planejamento. Espera um pouquinho. Eu acho legal essa parte que ele está falando, porque o nome do nosso podcast é Anote Aí. Tem um monte de gente que está conectado e quer aprender com você. Tá. Do que você fala, quer anotar. Esse é o espírito. Então, o cara está trabalhando num fechamento de uma fábrica. O que você recomenda que se anote? O que é fundamental num ponto desse? Dá uma lição, dá uma aula sobre isso, umas dicas, porque tem um monte de gente que está interessado e a gente quer que ele anote. Perfeito. É melhor que uma aula numa faculdade. Fala pra gente, o que faz? Não está nos manuais. Legal. Acho que, bom, primeiro, eu sempre falo isso, né? Fechamento de fábrica é diferente de reestruturação de negócio. Fechamento de fábrica, eu falo que ele é um fechamento que ele é duro, mas ele tem início, meio e fim. Reestruturação é mais doloroso. Reestruturação você envolve fazer, às vezes, saída de pessoas, mas outros vão ficar. E o negócio tem que continuar. E você tem que vender essa continuidade do negócio. Então, acho que a primeira coisa é a gente saber identificar bem o que a gente está fazendo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu falo que é outro bicho. A segunda coisa, acho que assim, em termos do que eu vivi, né? Acho que a primeira coisa, aí? Vamos fazer um fechamento, acho que tem um bom planejamento. E esse planejamento não pode ser, eu digo, e nunca vai ser, né? Do dia para a noite. Eu acho que essa primeira é uma decisão que tem que ser tomada com muita informação na mão. Mas a reestruturação também. As duas, é verdade. Duas. É que a reestruturação, talvez ela implique em você ter menos tempo de reação do que um fechamento. Um fechamento, geralmente, você tem um pouco mais de tempo. Ou você precisa ter um pouco mais de tempo. Envolve questões trabalhistas, Exato. Questões legais, jurídicas, tudo mais. Então, acho que para começar, entenda os seus stakeholders. Vai fazer um fechamento? Quem são os stakeholders que você tem que manejar? E são alguns, né? Os empregados, a comunidade que você está na região. Isso foi um exemplo que a gente viveu lá. Sim. Autoridades governamentais. Eu falei empregados e sindicato. E, obviamente, os funcionários que continuam nos outros negócios. Porque... cria um ruído. O ruído, né? E, por fim, talvez, todos os outros diretores dessa unidade. Então, acho que a primeira coisa, mapeia bem. E aí, para cada um, você tem que ter um plano de ação, de como você vai atuar, por exemplo. Nesse processo do fechamento dessa planta, a gente tinha todo um roteiro já de como a gente ia negociar, né, o que a gente ia oferecer para os empregados. Acho que isso também é importante, né? Hoje, ao meu ponto de vista, você não faz um fechamento, você tem que ter responsabilidade, né, com as pessoas, tenta oferecer uma ajuda. No nosso caso, a gente ofereceu um serviço de outplacement para todo mundo. Então, assim, imaginem, 600 pessoas que saíram. No dia seguinte, a gente trabalhou para ter um outplacement montado do lado, no centro de São Bernardo, para que aquelas pessoas pudessem sair e ir para aquele outplacement. Sim. E nesse caso, por exemplo, a gente conseguiu 87% de recolocação depois de 3 meses. Isso eu estava lá, estava coordenando esse trabalho, né? Sindicato,
tem uma agenda muito clara do que você vai conversar e como você vai negociar, né? Isso, os comentários que você fez, né, Kleber, para mim, ele dá ressoa da seguinte forma. Eu fiz o plano, eu defini o outplacement. Mas você deu um número que me mostra uma outra coisa dentro do processo, que você não comentou. A taxa de recolocação do outplacement. Ou seja, o outplacement e o sucesso do outplacement estava dentro do plano de vocês. Sim. Não era assim, do outplacement, mas assim, agora a responsabilidade ficou do lado de lá, do outplacement e do funcionário de se recolocar. Não, nós gerenciamos como foi esse processo. Porque se a gente contratou um outplacement que não está funcionando bem, se as pessoas estão com dificuldades... Assim, contratou seja, por contratar, só para dizer que é legal. Dei outplacement, né? Eu acho importante você estar trazendo isso, Géser, porque assim, na realidade esse outplacement, ele também era parte da estratégia, né, nossa. Né? Existem estudos que mostram que uma pessoa empregada, você reduz o risco de um passivo trabalhista. Então isso também estava planejado. Então assim, a gente tinha assim um interesse real de ajudar e também ao mesmo tempo diminuir esse passivo trabalhista. Em que ano foi isso? Isso foi em 2000 e... deixa eu me lembrar aqui, 2000... Não tinha nem toda essa onda do ESG, não tinha nem toda essa pressão. Não tinha. E é legal porque não tinha essa pressão. Não tinha. Mas tinha a preocupação verdadeira. Tinha uma preocupação verdadeira e tinha também lições aprendidas, por exemplo, com o fechamento da planta da Brastemp em São Bernardo. Lições aprendidas o meu ambiente, lições aprendidas. Foi bem aprendido por todos, né? Então, sim, eu acho que o outplacement tinha uma preocupação, a gente gerenciou esse outplacement muito de perto, eu era o responsável por essa operação, né? E a gente fez tudo para o trabalhador ir lá, a ponto de a gente oferecer, por exemplo, o vale transporte. Então, você vai lá, você vai ter o vale transporte para lá, faça. Eu tenho interesse por você. Exato. Deixa isso claro. Imagina, 87% das pessoas recolocadas, isso aí... 87%. Eu sei, 87%. Maravilha. Eu acho que isso foi mais depois, né? Mas eu acabei saindo logo 3 meses depois da implantação. Agora, uma coisa que eu achei interessante, você também, né, conforme você foi falando, olha, reestruturação diferente de fechamento e tal. Sim. A reestruturação é uma mudança cultural, porque você vai pegar uma estrutura, vai mudar essa estrutura, vai criar uma cultura diferente, normalmente acaba hibridando, porque tem o fundador, tem a história lá do começo, da empresa, da fundação, aí você muda. Como é que é, na sua visão, essa questão cultural? Porque a gente discute a questão cultural toda hora. Toda hora a gente fala, não, precisa mudar a cultura. Mudar a cultura não é uma coisa simples, né? Então, mas é muito hype. Fala, não, vamos fazer uma mudança cultural. Vem pelo salário, vai embora pela cultura. Tem um monte de coisa que a gente tenta desconstruir no nosso podcast. Romantismos que não existem, não funciona. Então, quando você faz uma reestruturação, diferente do fechamento acabou, reestruturação, ele tem que continuar e tem que melhorar, porque senão você não teria feito a reestruturação. Como é que é essa questão cultural? O que você tem para falar para a gente da questão cultural, um homem de RH, um profissional de RH como assim, você? O que é cultura? Como é que você trabalha a cultura? Como é que você faz a reestruturação e as pessoas mantêm a cultura, melhora a cultura, não fica com raiva? Coisas assim. Como é que você vê isso? Sabe por quê? É nossa percepção. É percepção, porque a gente conversa com muita gente, a gente anda pelos eventos, a gente vai nas empresas, consultoria, e a palavra cultura organizacional virou misticismo. O que é cultura organizacional? Você saiu porque você não teve fit cultural. Poxa, o que é? É uma seita? Eu não me adequei à seita? Né? Eu fui expulso às vezes, pela seita? Às vezes sim. Então, é legal você que cuida de pessoas e cultura organizacional, né? Nasce, tem o seu coração ali dentro de gestão de pessoas. Eu acho que não só eu, né? Eu acho que a liderança tem que cuidar dessa cultura. O RH, eu acho que ele modula, né? Ele é o guardião. Exatamente, essa palavra boa. Guardião. O líder cuida da cultura. A qualidade é o guardião dos conceitos da qualidade, das políticas e metodologias, mas ele não vai fazer qualidade. O RH também não vai gerir pessoas. Quem vai gerir pessoas são os líderes. Mas o RH é o guardião da cultura organizacional. Exato. E o que é esse misticismo chamado cultura organizacional? Eu acho que, primeiro,
só para responder a pergunta do Mauro, assim, eu fiz também processo de reestruturação, no qual a gente teve que reduzir basicamente quase metade do meu efetivo numa outra empresa. E algumas lições desse aprendizado de fechamento, óbvio você usa em reestruturação. Você consegue usar, por exemplo, toda a parte de comunicação, de change management. Então eu começaria dizendo assim, o processo de reestruturação ele implica em você fazer um bom change management. E aí também, né, change management é outra palavra bonita, né, que a gente usa, né. Mas eu acho que, de novo, tenta entender aonde você está e aonde você quer chegar. Nesse caminho tem um meio termo, que é onde você vai gerenciar essa mudança. E geralmente o meio termo é uma reestruturação. O que eu aprendi desse processo foi assim, primeiro, passe a mensagem, aonde a gente vai chegar, mostra aonde a gente quer chegar. Mostra o preço que às vezes se paga para a gente chegar naquele estado. E o preço são pessoas saindo, são fusões de área, de departamento, existe sim uma ansiedade. Eu aprendi com um chefe meu que numa mudança, uma estruturação, você não tem, não é notícia boa. Não é notícia boa na grande parte das vezes. Mas você consegue colocar amortecedores nessa mudança. Né? E esse amortecedor o que é? Tenta reduzir incerteza. Né? Quanto mais incerteza você tem, mais insegurança você gera nas pessoas. Né? Nesse processo de reestruturação, por exemplo, que a gente fez, a gente demitiu 500 pessoas. A gente fez isso em ondas, porque a gente trabalhava por projetos. Então eu não podia sair, vira a chave e faz a saída de 500 pessoas num momento. Eu tinha que fazer isso em ondas. Eu tinha que gerenciar as pessoas que iam ficar. Imagina a pessoa de R&D que fala assim, puxa, essa empresa está fazendo restauração, saindo metade das pessoas. Eu fico ou não fico? Exato. Eu recebo um convite do meu concorrente ou não? Sim. Que ganhou, talvez, os contratos que nós perdemos. Né? Então, sim, você tem que cuidar disso. Né? Identificar quem são aquelas pessoas chaves, que você, como líder, vai lá falar, olha, você é importante, esse é o nosso plano, né? A gente quer você aqui. Você tem que criar hoje, hoje a gente tem essa visão mais clara do famoso well-being, de como a gente lida com esses processos que as pessoas têm também. Psicológicos, né? De administrar o estresse, o burnout, que naquela época não existia, não se falava disso. Era frescura. Diria que era Aí eu posso falar, senão eu falo. É considerado então, frescura. Eu acho que hoje a gente tem mais mecanismos para administrar essa incerteza e esse estresse. Então, e nisso, aí você vai falar assim, mas como é a cultura aí? Eu acho que isso você começa assim a colocar elementos que mostram para as pessoas que você pode fazer mudança de cultura, mas você não muda a cultura está lá, a decisão foi tomada. O que você faz é colocar elementos no qual, principalmente a liderança reconhece que você está fazendo de uma forma diferente. E nesse caso que eu vivi, era um pouco isso. Vamos pensar assim, eu vivi um cenário numa empresa, não vou falar o nome, ela mandou mais de 3.000 pessoas mandadas embora por telegrama. Não sei se vocês lembram dessa história, todo mundo foi por telegrama mandado embora. Sim. A gente estava numa administração onde a gente não podia fazer mais isso. Então, assim, a gente teve que trabalhar a comunicação, explicar o porquê, oferecer uma ajuda, uma saída e tal. E eu digo sempre assim, se você atua com clareza, né, com respeito, as pessoas entendem. Elas, obviamente, não vão gostar. Não é uma notícia simples a ser dada, mas elas vão entender. Então, traga respeito, traga comunicação, retire os pontos de insegurança que aquelas pessoas que vão ficar podem ter. Talvez a gente perca algumas pessoas nesse processo, mas você mantém o negócio funcionando e com certeza, no nosso caso, por exemplo, a empresa continuou e prosperou, né? Acho que isso é o mais importante, criou novos negócios. Mas sim, são elementos que você coloca na cultura em que você vai moldando ela para que no próximo evento você consiga já incorporar esses elementos que você não tinha e gerenciar essa mudança de uma outra forma. E cultura? O que é esse bicho? Bom, que é cultura? Porque você passou por várias culturas. Passei. Concorda? Passei. Americana, francesa, brasileira. Negócios, né? Negócios diferentes, segmentos diferentes que geram cultura diferente. Eu passei por 2 segmentos. Eu acho interessante isso aqui porque você é um cara de RH. Né? E tem muito jovem que fala assim, vou fazer meu plano de carreira. Então o cara
O cara com 20 anos, ele escreve o plano de carreira dele, 2 anos aqui, depois eu vou para essa área e tal. Em 10 anos eu vou ser CEO de tal empresa. Aí faz o plano mesmo. Se eu não fizer... É tão emblemático isso. Você, por exemplo, numa aula, você está dando uma aula, até o cara fala assim, eu não estou interessado porque eu não vou trabalhar com isso. Ele já sabe o que ele vai trabalhar, o que ele não vai trabalhar. E o que ele supõe. E aí o que você trouxe aqui hoje é assim, um terreno de incertezas. Eu comecei aqui, eu era um advogado, depois eu fui para um lado, fui para o outro. Não teve nada muito planejado, né? Então, como é que a gente casa isso? Coincidentemente, é que o Gésar está falando, você passou por um monte de culturas e essas culturas moldaram, e de cada uma você deve ter aprendido alguma coisa e tal, mas que a gente vai falar para o pessoal que está conectado com a gente? Quer dizer, como é que é fazer carreira? Porque como é que eu sou... Porque tem o discurso também padrão de RH, você é o responsável pela sua carreira. Aí o cara escreve, eu vou ficar 2 anos, 3 anos. Tá bom, então tá bom, eu defini. E aí não acontece. Como é que... E você deve ter visto isso, deve ver todo dia isso, deve escutar toda hora gente falando disso. Eu vivi, né? Eu acho que assim, primeiro... Como é que você sai dessa? Uma boa pergunta. Eu não sei se eu vou sair dessa, mas eu vou dar a minha opinião, né? Acho que, como eu vejo planejamento de carreira, a minha carreira realmente, em algum momento, talvez eu não tinha claro para onde ela ia chegar, mas eu tinha claro algumas coisas. Por exemplo, primeiro, eu nunca parei de aprender. Então acho que assim... Então o pessoal pode anotar isso. Pode anotar aí. Eu acho que nunca parei de aprender. A palavra chique é lifelong learning. Exato. Obrigado, Zé. Isso. Então, acho que nunca aprenda, nunca deixe de aprender. Esteja curioso sobre as coisas, né? Então, essas mudanças que eu fiz, eu tinha que entender um negócio novo, eu tinha que entender a cultura da empresa, né? Eu tinha que me adaptar a um sistema novo. Né? Então, aprenda, pergunta, né? Vá atrás. Segundo, eu acho que sim, requer um nível de adaptabilidade. Acho que assim, hoje é difícil, né? Você, acho que não encontra mais, mas tinha uma época que assim, eu só quero fazer isso. Não dá para você ficar escolhendo, né? Às vezes você tem que fazer outras coisas. Eu brinco, principalmente com essa geração mais nova, às vezes a gente tem que quebrar algumas pedras para chegar onde a gente chegou, né? Tudo bem que agora as pedras não são tão grandes quanto da nossa época, mas existem pedras, né? Talvez elas sejam diferentes, as pedras. Talvez você tenha que dar uma polida nas pedras, não é mais quebrar, mas você vai ter que fazer algum trabalho desse tipo. Né? Trabalho duro, né? E outra coisa também, assim, eu acho que não negligencie networking. Faça networking. Converse com as pessoas, né? Eu acho que isso é importante, né? Acho que na minha trajetória me ajudou muito também, né? Não ficar só focado no meu negócio. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer outros negócios, por isso que eu fiz mudanças dentro de uma mesma empresa de transporte para power. Então, faça networking, isso ajuda muito. Né? E não faça networking somente quando você não está empregado, faça quando você está empregado. Né? Isso ajuda muito também. Né? A maioria das pessoas não faz isso, elas procuram fazer networking quando elas saíram de uma empresa. Né? Então, participe de eventos, né? Entenda o que está acontecendo lá fora. Outra coisa importante, assim, você faz um bom trabalho na sua área, mas com certeza tem alguém fazendo melhor também em outro lugar. Vá conhecer, pergunta. Então isso me ajudou também a moldar, né? E talvez por fim, no meu caso funcionou e possa funcionar para você, nunca opere naquele padrão ou naquele papel que te deram. Tenta sempre operar, ampliar, né? Ampliar o teu nível de escopo. Isso te ajuda muito. Porque na hora que chegar uma nova oportunidade, você está pronto, as pessoas lembram, ele já fez isso. Acho que primeiro amplie, depois busque a promoção, né? Exato. E por fim, eu acho que entender que o mundo está mudando, acho que isso é um ponto que eu queria também trazer aí para a gente discutir, as carreiras não são mais tão verticais como elas eram antigamente. Se a gente tivesse essa mentalidade, acho que vai ter muita frustração, principalmente no futuro. Primeiro, porque as pessoas estão trabalhando mais, né? A gente está trabalhando mais. Então a gente vai estender, né, esse trabalho por pelo menos 10 anos. Né? Uhum. Então essas cadeiras que todo mundo busca, elas vão ser mais reduzidas. Então eu vejo muito assim que buscar movimentos horizontais
que te dê outras perspectivas, vai te ajudar na hora de você crescer. Então, movimentos laterais eu acho que vai ser uma tendência e isso vai fazer parte do novo desenho aí de às vezes carreira, a remuneração, que é o grande... Vamos lá, vamos combinar. Você trabalha por satisfação, por propósito, mas você tem que receber por isso. Esse é o ganho do trabalho. Ou seja, ganhar mais ou ser mais remunerado necessariamente não é, o que você está falando não é simplesmente um movimento vertical. Eu tenho que virar diretor para ganhar mais. Não, eu preciso ampliar, eu preciso mudar a minha competência ou aumentar o meu nível de competência, e aí sim eu posso ganhar mais, sem necessariamente me tornar responsável. É mais uma outra palavra bonita que a gente pode usar aqui, que é o famoso upskilling. Você vai ter que adquirir outras competências, porque, de novo, imagina assim, Géser, se você tem uma vaga X, e aí você tem 3 candidatos. Os 3 têm basicamente a mesma experiência ou competência, só que tem um que já passou por áreas diversas, experimentou outros cenários, você provavelmente vai escolher aquele. Né? Se os 3 são, em termos de competência, iguais, você vai diferenciar, usar o critério diferencial em outras coisas. Por isso que eu acho que essas experiências, e hoje a gente vê muito lá, né, a gente propõe muito esse famoso job rotation, para que as pessoas possam ter novas experiências, e não tem problema, que acho que esse também é um outro ponto. As pessoas veem a mudança como um ponto final. Mas se eu for para lá, eu não vou voltar. Isso está mudando. Né? Eu trabalhei, por exemplo, na Alstom, a gente fazia muito... Eu comentei isso com você, Géser. Pessoas da qualidade para operações e pessoas da operações para qualidade. Esse movimento tem que ser feito. Porque você só vai fazer uma qualidade boa se você fizer operação. E você só vai entender a operação. Entender a operação se você quiser usar. Eu acho que tudo isso em parte, ele explica a questão cultural. Né? Você está formando uma cultura. Sim. Então, por exemplo, são elementos da cultura. Pega o cara de engenharia de produto, o cara que está no carpete, né? Costumo falar no carpete, no ar-condicionado, e manda ele para o Gemba, manda ele para a operação. O cara da operação volta. Então, isso vai formando a cultura. E aí eu tinha uma pergunta, que quando a gente se prepara para conversar, a gente sempre estuda um pouco antes de estar aqui conversando com você. Então eu tinha lido, falei, caramba, tem uma coisa que tem uma pergunta para fazer. A gente está falando de valores, porque cultura é valores, e você tem os serviços de compartilhamento. Sim. Né? E aí, quando eu li isso aí, falei, caramba, serviços de compartilhamento mete medo, sempre mete um pouco de medo. Mete por quê? Mete medo por quê? Porque ele não só presta serviços para mim, ele presta serviços para outros. Então, como é que eu preservo, ou como é que eu tenho certeza que a minha cultura será espelhada naquele prestador de serviços compartilhado, né? Quer dizer, quando você... Que é um funcionário também da companhia. Como é que não deve ter sido fácil essa brincadeira. Então, conta um pouco, e eu acho que o pessoal quer aprender, eu quero aprender, o pessoal vai tomar nota. Como é que foi essa decisão? Porque tem a decisão de business, a gente entende, vai economizar em algum ponto, a gente economiza. Mas, além da economia, como é que a gente preserva valores, como é que a gente faz o cara famoso vestir a camisa, aquela conversa toda. Sentimento de dor. Sentimento de dor, que é tudo importante mesmo. Eu sei que Mas eu nunca fui dono de buzzword. Eu sei que é buzzword, mas a gente precisa ter sentimento de completude, de falar isso aqui faz bem para mim e tal. Como é que você gerenciou essa coisa toda? Eu tive prazer aí, talvez, de trabalhar realmente numa unidade de prestação de serviços da Editora Abril na época. E o desafio era esse mesmo. Como criar uma cultura de serviços dentro de uma empresa que basicamente todos pertenciam à mesma árvore, a árvore da Editora Abril, certo? Literalmente uma árvore, né? Uma árvore. Né? E eu acho que os grandes aprendizados foram, primeiro, né? De novo, apesar de ser a mesma empresa, você tem que criar uma cultura de serviço. Tá? Então, assim, apesar de todos estarem sobre a mesma empresa, receberem os mesmos benefícios, e acho que isso aí não tem nem discussão, tem que ser tudo igual, você tem que criar uma cultura de serviços. E a cultura de serviços, ela é sim discutida, ela é apresentada, ela de certa forma, definida para que você, quando selecione aquelas pessoas que vão fazer parte,
de um shared service, elas compartilhem do mesmo objetivo. Então, se você não tiver essa cultura de serviços desenhada, o risco é muito grande que isso não dê certo, que vire sim que as pessoas tenham um sentimento de me botaram no shared service porque eu não tenho competência. Por isso que eu falo, deve ser sensível isso, né? Sensível. Deve ser Mas, complexo. Outra coisa, crie métricas, né? Crie métricas de sucesso, né? Então, assim, pelo menos na onde eu trabalhei, a gente tinha muito claro, né? Assim, métricas para cada departamento, da onde ele tem que, são os famosos SLAs, que eles têm que entregar, mas aquilo também que é além da meta, você reconhece essas pessoas que estão nesse shared service. Isso é importante, né? É como se fosse uma cultura mesmo de você premiar o bom serviço, né? A outra coisa que a gente percebeu também é assim, no processo de seleção, a gente sabe que tem pessoas que têm uma aptidão a prestar serviços, que você fala assim, poxa, essa pessoa sabe prestar um serviço, e tem outras que não têm. E não tem problema, faz parte da vida. Então, traga no teu processo de seleção, alinhe claramente que comportamentos, eu não estou falando de comportamentos que essa pessoa tem que ter, que são alinhados à prestação de serviço. Você vai ter um sucesso muito grande nisso. A gente vê isso eu vou dar um exemplo, nós estamos aqui num restaurante, né? Sim. Quando você vai num restaurante, você vai claramente, um garçom... Você vai comprar um serviço, né? que ele está feliz ali Exato. em servir. Ou seja, subserviência não é uma coisa ruim, Não. mas é uma habilidade muito grande das pessoas, uma aptidão, saber né? servir. Exato. Né? A gente vem aí a questão do líder-servidor, né? Porque tem aquela confusão de que líder é chefe, gerente é chefe, diretor é chefe. Na verdade, ele está servindo todo mundo. Ele tem que estar à disposição de todo mundo, dos colaboradores, porque quando liga, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu quero férias, eu quero ganhar mais, eu quero aumento, eu briguei com fulano, o outro recebeu uma cobrança que eu não queria. Ou seja, é o chefe que vai servir ali. Né? Você está trazendo exatamente essa competência em servir, em ouvir, ser empático. Eu achei legal que ele falou, que tem gente que tem gente que habilidade e tem gente que não tem. Por que eu digo que é importante esse comentário para todo mundo? Porque a gente vive numa cultura muito forte de serviços agora. Sim. Muita coisa que a gente fazia antigamente. As a service. A gente trabalhava numa service. fábrica, entrava lá e fazia parafuso o dia inteiro. Hoje é um pouco diferente. Hoje tem essa cultura de serviços. E você está desmistificando. Fala, tem gente que tem e tem gente que não tem. Tem gente que é treinável, tem gente que não vai ser treinável. Exato. E fim de papo. Tá bom. E as novas gerações vão trazer novos desafios? Ou já trouxeram? Eu, ou por já exemplo, estão aí? Eu, por exemplo, sou baby boomer. E ele não. Então, para viver com o Gesa já é complicado. Eu não sou baby boomer? Não, O que eu sou? você Eu não. sou X? Millennium. Millennium já sou? Que bonito. Mas eu tolero ele. Ele é milênio ou é Y? Não, eu sou Ele é novinho. 73. Eu sou 63. Nunca sei. É Y? Tem 10 Eu sou anos de Y. diferença. É Y? Eu sou 73. 73. Mas olha lá, vamos lá. Que- Em toda essa história que nós estamos falando aqui de gestão de pessoas, gestão de transformação, de reestruturação, ou até de fechamento, cultura e a geração. Esse tempero Você deve novo. escutar isso de monte, Porque, né? na verdade, vamos lá. Essa né? geração Z não sempre- funciona. Sempre foi. Você pega cartas lá do Não, mas isso aí Sócrates falando da geração anterior. Geração Sócrates Z falando da não geração. funciona, Parece que foi uma tal. carta E escrita aí? no mês passado. O que você faz? Assim, eu acho que primeiro, né? Mais do que nunca a gente tem uma geração, talvez 2 gerações que já entraram no mercado de trabalho diferente da minha geração. Né? Eu vejo, por exemplo, uma coisa que para mim é uma tendência as pessoas hoje trabalham por propósito. Essa nova geração, principalmente, trabalha mais por propósito do que por de repente, ter aquilo, adquirir coisas que a gente, talvez nossa geração, gostaria. Né? Então, acho que um desafio das companhias é como a gente cria esse propósito, como a gente liga o propósito conecta o propósito da companhia com o propósito dessas pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. Né? O segundo, eu acho que a gente tem que proporcionar experiências em conjunto. Né? Então, assim, muito, já não é tão hype, né? Mas a gente tem que proporcionar programas de mentoria reversa, por exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer isso no passado e foi interessante ter um jovem do meu lado falando, mas por que você faz isso na planilha do Excel?
Eu falei, eu só sei fazer Cala assim. a boca, moleque. A primeira resposta seria Você sabe fazer por que você faz a reunião desse jeito? E me olha de um jeito assim, eu falo, mas tem outro assim, jeito? Tem outro jeito, né? Então a mentoria reversa, para aqueles que experimentaram, ela tem um valor absurdo, né? O Ernesto, lembra o Ernesto? 80 anos com uma mentora de programação de 20. Mas eu acho que tem duas coisas aqui na frase do Clever, né? Primeiro que a mentoria, né? Tem sim, claro. Primeiro a mentoria. Escolher então, bem, né? Porque ainda tem muito lugar que a mentoria não acontece, ela é poderosa. Então, a mentoria é importante, de cima para baixo. E aí a reversa, de baixo para cima. Reversa, quer dizer, propor a reversa é bacana, mas não é difícil. Não se esqueça que ainda grande parte das organizações ainda não vê. Nem faz mentoria. Nem faz a mentoria. Não vê valor. Se não vê nem o que é mentoria. Exatamente. Essa é a minha preocupação. Quer dizer, não tem nem o primeiro, depois ainda você já está pedindo o segundo passo. Mas, difícil. Mauro, você concorda que também é muito interessante o que você está falando, porque sim, de certa forma, talvez esse processo não chegou formalizado nas companhias, mas quando você está falando com uma pessoa que tem mais experiência, ela vai contar histórias da casa dela, onde ela vive essa mentoria com o filho. Claro. Por que não trazer para a companhia? Sim. Né? Então ela traz esses. Então, assim, eu acho que nesse ponto a área de recursos humanos pode ajudar assim, a criar essas pontes. Acho que a mentoria, eu estou dizendo que não é só isso, né? A mentoria reversa. Ela é um dos caminhos para você começar a reduzir esses gaps de percepção. A segunda trabalha com grupos. Hoje tem grupos, né? Inclusive na MSD a gente tem um grupo que trabalha gerações, né? Então a gente coloca pessoas com mais experiência, pessoas mais jovens, e eles estão trabalhando em projetos em conjunto. Outra coisa que eu acho que muitas empresas já fazem, os squads, os famosos squads, onde você faz esse misto de gente. Né? Acho legal isso aqui, porque o pessoal já pode anotar todos esses detalhes aqui, porque sabe como eu vejo, Cleber? Tinha coisas que no passado aconteciam mais ou menos naturalmente. Por exemplo, eu quando cheguei no chão de fábrica, na engenharia, eu bati o olho e falava assim, vou encostar naquele cara. Aquele cara é esperto, inteligente, eu vou lá e vou encostar no cara e vou perguntar, porque eu achava o cara, para mim, era um role model. Esse cara é bom, eu vou encostar. Hoje, certos mecanismos do passado que eram naturais, você procurava, hoje você precisa fomentar de uma forma artificial. E você está dando a dica para o pessoal que está conectado, os modelos que o Cleber recomenda que tem que fazer. Mas eu acho que aí é você, líder, pessoal que é líder, vai lá e promova cria momentos de cria um ambiente. Antigamente acontecia... Qual que é o papel do líder? Antigamente acontecia mais ou menos natural. A gente começou lá falando, o RH é o guardião, mas tem outras pessoas que estão envolvidas. Todo mundo está envolvido. Em gestão de pessoas, todo mundo está envolvido. Até eu, como pessoa, como indivíduo, também estou. Então, qual é o papel do líder em toda essa brincadeira, toda essa história? Eu acho que especificamente no que a gente fala de gerações, acho que a primeira coisa o líder tem que estar... no papel em geral? Gerações vai no... Para mim, assim, né? Já estou aterrissando agora. Não, para mim o papel do líder, ele tem que ser esse agente fomentador de todos esses movimentos que estão acontecendo na companhia. Primeiro, ele tem que estar alinhado. Né? Acho que a primeira coisa eu compreendo a estratégia da companhia, eu sei onde a gente quer chegar, está muito claro o que eu tenho que entregar naquele ano. Acho que assim, eu estou falando um pouco óbvio, mas eu vou dizer sem medo de errar, o óbvio tem que ser repetido. Eu concordo. O óbvio tem que ser repetido. Então, assim, a gente tem que falar de estratégia, a gente tem que falar dos nossos isso é bom, que o óbvio tem que ser repetido para o pessoal não desconectar do nosso podcast. Sabe? Eu já sei disso. Você sabe, mas precisa escutar de novo. É verdade. Um exemplo, quer um exemplo claro disso? Você faz as famosas pesquisas, as surveys, né? Tem aquela famosa pergunta, você entende a estratégia da companhia? Vamos colocar que não entendem. E você faz town hall, você faz reunião, você tem isso vindo por e-mail, as pessoas respondem que não entendem. E aí gera uma frustração na gente como líder. Sim. Mas eu estou fazendo errado. Talvez, mas então repete. Então, assim, como líder, não tenha medo de ser óbvio, não tenha medo de ser redundante, é isso? Exato. Não tenha medo de ser óbvio, não tenha medo de ser redundante e repita, porque em um momento as pessoas vão incorporar. Esse é o primeiro passo, Géser. O segundo
eu acho que o líder tem que estar, sim, realmente nesse mundo de hoje, aberto a essas nuances que estão acontecendo em termos de mudança. Então ele tem que criar esses espaços para ouvir, para trazer perspectivas diferentes, que às vezes são diferentes da sua própria liderança, né? E essas diferenças vêm do jovem, vêm do mais velho, enfim, vêm daquele que está há 20 anos na companhia, vem daquele que está um ano. Né? Então, o líder tem que estar muito despido do ego. Vou dizer assim de uma maneira muito clara. Isso aí já começa a complicar agora, hein? Isso aí é outro podcast. Verdade. Aí a gente chama você para outra conversa. Nós vamos chamar em um psicólogo, não um advogado, mas um psicólogo, para falar de ego. E por fim, eu acho que ser um pouco do que a gente fala que é o batedor do bumbo, né? Bate o bumbo, né? Vai entendendo o que está acontecendo com a sua equipe. Não deixa para falar com a sua equipe só no Mid-Year Review ou no Year-End Review, né? Que também é outra coisa que a gente vê acontecendo muito forte, né? Então, falando de mudanças que você está falando, olha, o cara precisa ficar atento às mudanças, o líder precisa ficar atento constantemente e tal. A gente já se encaminha para o fim do nosso podcast, mas não dá para a gente pular o assunto inteligência artificial. Não dá. Verdade. E tentar trazer novamente, sem romantismo, né, sem hype. Lógico, se você perguntar para um desenvolvedor o que ele acha de IA, ele vai falar que vai mudar o planeta, vai ser tudo. Mas a gente sabe que tem um business tradicional, tem um mundo como ele é, tem a liderança como ela é, tem o ego que não vai ser mudado pela inteligência artificial. Tá? Então como é que você vê isso? Como é que estão as pressões no seu ambiente? Conta um pouquinho das suas crenças em relação à inteligência artificial. Acho que a primeira crença, ou o que eu acredito, eu acho que é um caminho sem volta, né? Então a gente já tem que entender que isso já começou e a gente vai ter que usar isso. Não dá para a gente escapar, né? Por mais que a gente tenha, talvez no meu caso, dificuldades, tem que saber onde buscar isso. Então eu acho que a gente vai ter que saber conviver com a AI no nosso dia a dia. Primeira coisa. Segunda coisa, como eu consigo realmente fazer com que essa informação que exista, ela seja também entendida por todos os colaboradores da companhia. Porque eu acho que ainda, quando você olha a AI, do ponto de vista corporativo, ela não desceu ainda totalmente. Né? Tem as empresas grandes, talvez, como a minha, a gente já tem, né, uma AI própria para a gente usar, então eu não uso nada fora da companhia, até por uma questão de proteção. Questão de segurança, cibersegurança. Mas eu vejo empresas ainda, e eu estou falando de empresas médio porte, pequeno porte, como é que eu ensino esse meu colaborador a usar AI para otimizar os trabalhos deles? Não é uma questão de AI, eu não acredito que a AI vai substituir empregos, vou perder meu emprego por causa da AI, isso não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que sim, vai ter talvez de novo uma recapacitação dos profissionais. O famoso upskilling. Upskilling, exato. Né? Que tem que agora pensar nisso também. Outras novas funções vão acontecer. Né? Então, traga treinamentos dos mais básicos. Como a AI pode, que é AI, exato, o que é AI, como ela pode ajudar, como ela já vem ajudando com exemplos concretos. Né? Por exemplo, em recursos humanos, a gente está usando AI para uma série de coisas já, né? Processo de recrutamento e seleção, que eu tenho algumas ressalvas. Você não deixa ele fazer a entrevista? Não, jamais. Não. Mas estava preocupado. Mas Não, porque tem. Para fazer entrevista. Empresas já fazendo triagem. Mas assim, você pode usar em processo de recrutamento e seleção e, obviamente, né, eu falo que a AI, ela escalona o processo de tempo, de ganhar informação, mas ela não escalona a sua tomada de decisão. Né? A tomada de decisão está na sua mão. Né? E eu costumo dizer que ela pode escalar a quantidade de problema também. Exato. Então, assim, é que nem automatização. Você automatizar um processo ruim, você vai fazer muito mais coisa ruim. É isso. Por exemplo, uma coisa que a gente está usando, grandes empresas estão usando, usar a AI para nos ajudar a desenhar planos de sucessão, né, com base naquilo que a pessoa colocou no famoso plano de carreira dela. Ela começa a gerar trilhas que para a gente, como RH, não eram tão óbvias ou era difícil de coletar. Consegue enxergar esse padrão. Porque justamente a inteligência artificial
enxerga padrões que às vezes o ser humano não consegue enxergar. Ele vai ter volume de dados para comparar. Outra coisa que eu achei maravilhoso, que eu usei agora, a gente tem a possibilidade de pegar todos os comentários de uma pesquisa de clima, botar na IA e ela te dá basicamente o que está acontecendo, que não é só aquele X na pergunta, né? Ela te dá o ambiente, do que aquelas palavras estão colocando ali. Então, eu achei aquilo maravilhoso. Então, eu acho que a IA é uma consequência boa, é um estado que a gente está vivendo hoje, a gente tem que incentivar, não pode fugir dela, e usar com inteligência, usar sempre o lado humano, observar os bias que ela pode ter, né? Porque o que você coloca para treinar, exato, e vai ser tão maquiavélico quanto forem os dados que você coloque para treinar o seu algoritmo. Né? É isso aí, treinar o algoritmo. Seu algoritmo pode ser maquiavélico se você colocar dados de forma maquiavélica também. Né? Aí vamos lá. Kleber, aproveitando então e indo para o encerramento e finalmente, olhando para essa câmera aqui, sua câmera, você pudesse estar conversando com um líder de recursos humanos ou um líder de uma companhia, um presidente, diretor de uma companhia, quando o tema é gestão de pessoas, o que você falaria para essa pessoa? Eu recomendaria que nós, como RH ou como líderes, que a gente realmente tome a frente principalmente da escuta ativa. Eu acho que o que eu venho vivenciando na minha carreira é o quão nós, como líderes, estamos abertos a ouvir as pessoas, né? Mas ouvir de uma maneira honesta. E ao ouvir, você tem, sim, a capacidade de dar um feedback, endereçar conversas difíceis. Eu venho percebendo ao longo do tempo como é difícil a gente fazer esse tipo de conversa e como é difícil a gente mudar comportamentos, porque se essas conversas não acontecem, você não muda o comportamento. Então, se eu posso dar um conselho, primeiro, sejam autênticos, estejam abertos a ouvir as pessoas que você lidera, né, e estejam com coragem para atuar quando aquela situação acontecer, quando aquele feedback tiver que ser dado. Acho que é muito doloroso quando a gente vê pessoas saindo da companhia e elas não sabem, entendem o porquê saíram, e invariavelmente há uma parte que é dela, mas há uma parte da liderança que poderia ter ajudado no momento certo, no momento oportuno. Então, sejam autênticos, deem feedback, pratiquem a escuta ativa e por fim, sejam despidos de ego, porque a gente precisa ter pessoas saudáveis, pessoas engajadas e é o nosso papel como líder, querendo ou não, a gente escolheu estar aqui, então a gente tem que ajudar nesse processo. Acho legal os conselhos dele, porque ser autêntico, por exemplo, a inteligência artificial não vai te ajudar a ser autêntico. Não. Escuta ativa. A inteligência artificial não vai te ajudar a ter uma escuta ativa. Então, você deu um conselho demasiado humano. Exatamente, demasiado humano. Ainda bem. Eu acho que bateu exatamente com o que você é. Você é um cara de RH. Foi perfeito. Muito bom, né? Fechou? Sobreviveu? Ufa. Nem foi tão mal assim. Você foi bem. O que você acha? O que vocês acham? Foi muito pessoa? Um 7, mas dá para chegar em 9 no próximo. Convidar. Vamos lá. É isso aí, Mauro. Obrigado, Jéssica. Obrigado, pessoal. Kleber. Foi fantástico. Para quem ficou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado nós até aqui. Divulguem, compartilhem, se inscrevam no canal, mostrem para quem vocês conhecerem. Nos sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Mauro, Big Learning, com toda a parte de inteligência artificial, física quântica, melhoria contínua, indústria 4.0, Géser, Maturos, com a parte de gestão de pessoas, gestão estratégica, resolução de problemas, redução de custo. Estamos aqui trazendo conteúdo para vocês, mas também apresentando nós dois como profissionais do mercado, da indústria, prontos aí para ajudar vocês. Acompanhem sempre os episódios, é sempre um prazer trazer conteúdo para vocês. Valeu? Um abração. Tchau.